fazer essa bolsa, nós vamos fazer 12 quadrados iguais. Para começar o quadrado, eu faço 2 correntes, uma maior proposital. Aí nós vamos fazer mais 2. Então, essas 3 aqui vão contar como um ponto alto. Dentro desta corrente maior, desse anel aqui, nós vamos fazer 15 pontos altos. Então, no total, vamos ter 16, né? Se contar com a corrente, com as 3 primeiras correntes. Então, vamos lá. Então, eu fiz 15 pontos altos, eu puxo aqui, para deixar bem fechadinho, e fecho a minha carreira com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos para subir. Deixa eu achar ela aqui que ela ficou apertadinha, pronto. Fechei. Agora, nós vamos fazer 4 correntes, que equivalem a um ponto alto e uma corrente. Aí, eu vou fazer um ponto alto no ponto seguinte, uma corrente, um ponto alto no ponto seguinte, uma corrente. Então, sempre assim, durante toda a segunda carreira, ok? Terminei a segunda carreira. Na hora de fechar, ao invés de eu puxar com fio azul, como eu faria se eu fosse continuar com essa cor, para fazer uma troca perfeita de fios, nós vamos puxar já com a próxima cor, ok? E vamos fazer 3 correntes que vão equivaler a um ponto alto. Então, nós vamos fazer o seguinte, aqui atrás, eu vou cortar o fio azul e nós vamos dar um nó. Depois a gente esconde esses fios. Bom, como é que é feita essa terceira carreira? Um ponto alto sobre cada ponto alto e 2 pontos altos no intervalo aqui de uma corrente. Então, eu fiz 3 que equivalem a um ponto alto, vou fazer 2 aqui e um ponto sobre o próximo ponto alto. Então, nós vamos trabalhar assim até o final da carreira, ó. Ponto alto sobre ponto alto e 2 pontos altos no intervalo de uma corrente. Então, no final da terceira carreira, teremos esse aspecto aqui. Bom, na quarta carreira, nós vamos fazer o seguinte: uma corrente no mesmo ponto, um ponto baixo. Pronto. Aí nós vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pular 2 pontos. 1, 2 e vamos prender no terceiro aqui. Esse é um dos lados do nosso quadrado. Agora nós vamos fazer 2 correntes, pular 2, prender com ponto baixo. 2 correntes, pular 2, prender com ponto baixo. E 2 correntes, pular 2, prender com ponto baixo. Então, nós caminhamos assim para o próximo cantinho do quadrado. Então, vamos fazer 5 correntes, pular 2, prender com ponto baixo. Então, aqui temos um lado do quadrado. O que nós vamos fazer é repetir para os outros 3 lados do quadrado. Então, vamos lá.
cheguei ao final da carreira, fechei com ponto baixíssimo. Bom, próxima carreira, o que eu faço? Eu faço um ponto baixíssimo dentro dessa argola no cantinho. Aí nessa argola do cantinho, nós vamos fazer 3 correntes para subir, que vão equivaler a um ponto alto, e vamos fazer mais 4 pontos altos. 2, 3, 4, 3 correntes. E vamos fazer, então aqui ó, com as 3 que fizemos para subir, ficamos com um bloco de 5 pontos altos, né? Então 5 pontos altos, 3 correntes, agora mais 5 pontos altos. Então, em todos os cantinhos desse quadrado, nós vamos fazer um bloco de 5 pontos altos, 3 correntinhas, 5 pontos altos. Ou seja, nessas argolas maiores aqui, nós vamos repetir esse mesmo bloquinho. Nas argolas menores, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Depois do canto, nós prendemos com ponto baixo no primeiro intervalo de 2 correntes. No segundo, nós fazemos 5 pontos altos. No próximo, prendemos e chegamos no outro cantinho, então é para repetir esse canto aqui, ok? Então vamos lá. 5, 3 correntes, mais 5. E aqui vamos repetir o que fizemos. No primeiro intervalo, um ponto baixo. No seguinte, 5 pontos altos. No próximo, prende com ponto baixo. Chegamos ao próximo cantinho, vamos continuar trabalhando da mesma forma como trabalhamos até agora. Terminamos então a quinta carreira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo e vou arrematar, porque agora a gente vai juntar outra cor em outro lugar do trabalho. Então, por enquanto, o nosso quadradinho tá dessa forma. Agora eu vou juntar em qualquer canto, no próximo canto que você tiver aí, vai juntar a próxima cor. A gente vai fazer uma corrente aqui, ó, para juntar aí um ponto baixo. Bom, fizemos um ponto baixo, agora são 3 correntes e um ponto baixo. Então, sempre que a gente chegar nos cantinhos, serão 3 correntes e um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer 5 correntes e um ponto alto no próximo ponto baixo, aqui, ó, entre os leques. Depois, 3 correntes, um ponto baixo no terceiro ponto alto desse bloquinho de 5 aqui no ponto do meio. 3 correntes, um ponto alto no próximo ponto baixo, 5 correntes, prendo com ponto baixo no próximo canto, e aí vou repetir: 3 correntes, prende, ponto baixo, 5 correntes, um ponto alto no próximo ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo
no ponto alto do meio, no terceiro aqui desse bloquinho, 3 correntes, um ponto alto no próximo ponto baixo, 5 correntes, prende com ponto baixo no próximo cantinho e repete assim até o final da carreira. Então, terminei aqui, vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo feito, ok? Agora, com ponto baixíssimo, nós vamos caminhar para dentro da argolinha do canto e em cada canto nós vamos fazer, essas 3 vão equivaler a um ponto, né? Então, nós vamos fazer 3 pontos altos. Já fiz a correntinha, então eu faço mais 2, 2 correntes e mais 3 pontos altos, tudo nesse cantinho do nosso quadrado. Ok? No próximo espaço de 5 correntes, nós vamos fazer 5 pontos altos. No próximo espaço de 3 correntes, nós vamos fazer 3 pontos altos. Observem que eu deixei o ponto alto sem trabalhar, tá? Nós vamos deixar os pontos altos e baixos sem trabalhar, nós vamos só trabalhar dentro das argolinhas de correntinha. Na próxima de 3 pontos altos. No espaço seguinte de 5 correntes, 5 pontos altos. E nós vamos repetir tudo agora no cantinho, então, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Depois, no espaço de 5, 5 pontos altos, no espaço de 3, 3 pontos altos, e assim até o final da carreira. Lembrando que os cantinhos são compostos desse bloco aqui, 3, e o espaço é 3. Eu vou deixar o gráfico no bloquinho, lá no post do blog, ok? Então, finalizando aqui nossa 7ª carreira, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Corta o fio e arremata. Então, esse é o nosso quadradinho. Depois eu vou passar, até vou falar para vocês umas dicas para passar o crochê, para ele ficar retinho. Então, a gente tem que fazer 12 quadrados desse para montar a bolsa, são 6 de cada lado. Então, nós vamos fazer os 12 quadrados e depois eu vou mostrar para vocês como unir e como montar a bolsa. Bom, então depois de feitos os 12 quadradinhos, vamos separar os 2 grupos de 6. Aí vocês escolhem a cor que vocês acharem melhor. E agora nós vamos juntar esses quadradinhos para ser a frente da bolsa. Eu ainda não passei os quadradinhos, que eu falei para vocês que eu ia passar, né? Porque eu prefiro costurar primeiro e depois passar. E o truque é o seguinte, eu coloco uma manta ou uma toalha embaixo, umedeço um pouquinho com o borrifador o crochê, ponho um pano de prato por cima e passo. Eu vou fazer isso depois de costurar, vou mostrar para vocês como é que eu vou costurar os quadradinhos. Tem várias maneiras de unir os quadrados, vocês podem encontrar na internet várias formas. Para a bolsa, eu prefiro unir sem fazer, porque assim, a forma mais comum é fazendo a última carreira, vai unindo, né? Mas ficam uns espaços aqui, como é para bolsa, eu quero bem fechadinho, eu vou unir de uma outra forma. O que que eu faço? Eu pego os 2 quadradinhos que eu quero unir e ponho direito com direito, tá? Vou fazer, então, do avesso aqui. Aí, eu vou pegar uma agulha de crochê, desculpa, uma agulha de crochê, vou pegar a linha que eu vou fazer
o fundo, as laterais da bolsa, que eu escolhi a cor cru do fio Duna. E aí, com a agulha, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar uma alça da correntinha, vou começar pela correntinha, né? Pego sempre a alça de fora, pego a linha e vou unindo com pontos baixíssimos. Se você preferir, dá para fazer essa união com agulha de tapeceiro. É que eu acho que fica mais... O acabamento fica melhor, fica mais certinho quando eu faço com agulha de crochê. Eu acho que a prática com agulha de crochê é maior do que com agulha de tapeceiro, eu acho que fica melhor. Então, nós vamos fazendo assim, unindo com pontos baixíssimos, até terminar. O que eu vou fazer é unir fileiras, né? Então, aqui eu vou unir e vou continuar até lá embaixo, tá? Depois eu vou unir primeiro na vertical, depois na horizontal. Então, eu vou continuar aqui esses dois quadradinhos e venho mostrar para vocês o efeito assim que eu terminar. Então, finalizei aqui a união dos dois quadrados, no verso fica assim, tá? E no direito vai ficar assim. Que eu acho que fica bem bacana. Se aparece aqui um pouco da cor, não tem problema, porque as laterais, o fundo e as alças da bolsa vão ser feitas com essa cor. Bom, terminei esses dois quadradinhos, vamos continuar aqui a fileira na vertical. Então, peguei mais dois quadrados aqui, vamos só ver como é que estava a disposição para não errar as cores aqui. Então, tem que ser o vermelho do lado do rosa. Pegar a linha, os dois quadrados e vamos continuar trabalhando da mesma maneira com os pontos baixíssimos. Então, vou fazer isso até o final dos dois quadrados. Bom, então eu já tenho aqui as duas partes verticais unidas, falta unir aqui a horizontal. Então, eu vou fazer da mesma forma, eu vou dobrar direito com direito, vou pegar a alça aqui de trás, né, para quando a gente virar o trabalho ficar uma alça no trabalho. Então, a alça de trás, vou pegar o fio que eu escolhi para ser o fundo, a cor de fundo das alças, das laterais da bolsa, e vou fazer o mesmo processo. Peguei aqui e vou continuar fazendo a união com pontos baixíssimos. Então, tô chegando aqui o finalzinho do quadrado. Eu pego a correntinha não trabalhada, porque na vertical a gente trabalhou só uma, sobrou a outra. Faço a união, passo o fio pela união vertical, para ficar bem acabado. Opa, escapuliu aqui. E continuo a união dos próximos dois quadrados. Dessa forma, tá? E vamos assim até o final das 3 fileiras de quadradinhos da nossa bolsa. Então, terminei aqui a união na horizontal e ele fica com esse aspecto ainda meio esquisito, meio amassado, tá? O verso fica assim. Aliás, se você preferir esse visual para frente, também fica bem bacana. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pôr uma toalha, vou umedecer essa peça, vou esticar do jeito que eu quero, vou passar ferro com o pano de prato em cima para não pegar direto no crochê. E venho mostrar para vocês a diferença.
Então, tá aqui, coloquei a toalha. Isso aqui é água com um tiquinho de amaciante só. Eu vou umedecer. Agora eu vou esticar bem, do jeito que eu quero que fique a peça, principalmente aqui nas junções. Vou colocar o meu pano de prato por cima e vou passar a ferro aqui. Pronto. Agora, a gente deixa secar nessa posição para fixar o formato e está pronta a frente da nossa bolsa. Agora, vamos fazer o verso igual e depois eu volto para ensinar vocês a fazer a lateral. Bom, terminei então as duas partes da bolsa e aí que nós vamos fazer agora a lateral da bolsa, o fundo e as laterais. Bom, cada lado desse quadrado tem 24 pontos. Então, a lateral e o fundo vão ter que dar conta de 7 lados do quadrado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 24 dá 168. Então, o que eu fiz? Eu fiz 168 correntinhas, vai ficar ponto, um ponto para cada ponto. E aí eu vou fazer carreiras de pontos baixos para fazer essa lateral. Então, uma corrente para subir e um ponto baixo em cada correntinha. Então, eu vou trabalhar dessa forma por toda a corrente, tá? Daí, terminando, eu vou mostrar para vocês a volta, que é a volta simples, e aí nós vamos continuar até a largura desejada. Vai dar umas 7, 8 carreiras. Então, chegando aqui ao final da carreira, faço um ponto baixo no último ponto. E aí temos a primeira carreira feita. Faço uma corrente para subir, viro. Essa corrente não vai contar como um ponto baixo, tá? Então, a gente faz o primeiro aqui de qualquer forma. Um ponto baixo. E sempre trabalhando com um ponto baixo sobre ponto baixo. Nós vamos trabalhar assim por 7 carreiras, tá? Então, ó, terminei a tira. Na verdade, eu fiz 9 carreiras ao invés de fazer 7, porque eu achei que ficou maiorzinho, eu queria a bolsa um pouco maior. E aí aqui eu já comecei a costurar um dos lados, né? Eu vou costurar o outro com vocês. Uma dica só, se você for fazer forro, e eu recomendo fazer forro com essa bolsa, o que você vai ter que fazer, o que eu fiz pelo menos na outra, eu tirei a medida dessa tira, cortei em tecido, tirei a medida das peças da frente e de trás e cortei em tecido e depois costurei, tá? Acho que assim fica mais fácil. Então, vamos lá. Como nós temos aqui na tira de fundo de lateral 168 pontos e temos aqui na peça 168 pontos, não vai ficar difícil a gente fazer essa união, tá? O que eu vou fazer é a mesma coisa que eu fiz para unir os quadrados. Eu vou pegar aqui os pontos, tem 2 correntinhas, é uma só que eu quero. Vou pegar os pontos, vou pegar a linha no fundo e vou unir com pontos baixíssimos, dessa maneira, pegando ponto por ponto. E assim nós vamos fazer por toda a volta.
E assim nós vamos fazer por toda a volta e vai ficar bem firme, porque acaba que a gente faz uma correntinha aqui, estão vendo? Então, ele vai ficar bem preso, não vai ter problema. E vai ficar com esse aspecto aqui, que eu gosto bastante de aparecer essa corzinha aqui na lateral. Se você não gosta, o que você pode fazer é pegar o trabalho no verso e costurar, tá? Com agulha de tapeceiro. Então, eu vou terminar essa outra parte aqui e volto pra gente fazer o acabamento. Então, terminei aqui de costurar o outro lado. Aí, eu não corto o fio, deixo o fio aqui, porque nós vamos fazer de 3 a 5 carreiras de ponto baixo aqui, o que você achar que fica melhor. Nessa outra bolsa aqui, eu fiz 5 carreiras, tá? 5 carreiras, tá certo, tem uma escondidinha aqui. Eu fiz 5 carreiras, então, com esse mesmo fio aqui, nós vamos pegar a agulha. Vamos fazer uma corrente para subir e já vamos pegar ponto por ponto, fazendo pontos baixos. Então, você vai fazer um ponto baixo para cada ponto, até dar a volta completa na bolsa, tá? Aí nós vamos fazer assim, como eu falei, de 3 a 5 carreiras, como vocês preferirem. Então, terminei aqui, como eu falei pra vocês, de 3 a 5, eu acabei fazendo 4 e achei que ficou já um tamanho bacana pra bolsa. Esse aspecto aqui é porque eu fiz o crochê só nas alças de trás, eu não peguei as duas. Isso aqui é uma escolha estética, se você gosta desse visual, você pega só a alça de trás, senão você pega as duas. Aqui, ó, deixei os últimos 4 pontinhos pra fazer com vocês, pra vocês verem. Então, se eu fosse pegar as duas, eu faria isso aqui, ó. 2, 3, 4. E acabaria a carreira, ele ficaria com esse aspecto, tá? Como eu prefiro esse aqui, o que que eu faço? Eu pego a linha e pego só a alça de trás e deixo essa da frente sem trabalhar para dar esse efeito de relevo aqui. 3, 4, tá? E fecho a minha carreira com um ponto baixíssimo. Depois eu vou cortar o fio e arrematar. Então, está pronto o corpo da nossa bolsa. Deixa eu virar aqui para vocês, ó. Um lado assim e outro assim. Agora, nós vamos fazer as alças de crochê. As alças, vocês vão fazer do tamanho que vocês preferirem, tá? Nessa... Vou pegar aqui a fita métrica. Nessa bolsa que eu fiz aqui, a primeira que eu fiz, que inclusive tá um pouquinho diferente, como vocês podem observar, né? Essa lateral eu tinha feito com ponto alto para experimentar, eu já agora preferi com ponto baixo, ela fica mais firme. Então, essa aqui eu fiz, deixa eu pegar aqui, com 65 centímetros. Então, nós vamos fazer uma, como eu gostei da altura dela, eu vou manter uma correntinha de 65 centímetros e vamos fazer 5 carreiras de pontos baixos, que nem aqui a gente fez da mesma forma que eu fiz 9, né? Para alça eu vou fazer 5. Vamos fazer 2 alças. Eu vou fazer as 5 carreiras e depois eu volto aqui para mostrar para vocês como é que eu fiz esse acabamento. Para a alça ficar bem firme, eu circulei ela inteirinha com ponto baixíssimo. Então, eu finalizei as 5 carreiras
que eu queria para a altura da minha alça. Agora, como eu falei para vocês, eu vou fazer uma carreira, dando a volta toda na alça, de pontos baixíssimos. Aqui na lateral, vocês vão distribuir os 5, aqui eu apertei tanto ponto que fica difícil, os 5 pontos correspondentes às 5 carreiras, tá? 4, 5. Aí aqui a gente continua, uma em cada pontinho. Esse aqui pode deixar esse fiozinho, depois a gente arremata. Então aqui, um em cada pontinho. Eu vou fazer isso na volta inteirinha da minha alça. Além de dar acabamento, essa volta de pontos baixíssimos vai evitar que a alça ceda se a gente colocar peso, e a gente sempre coloca, né, um peso na bolsa. Então, essa carreira de ponto baixíssimo vai segurar o crochê, ok? Então, vamos fazer toda a volta. Então, fiz em toda a volta o ponto baixíssimo e fica assim. Então, a gente tem que fazer 2 alças idênticas, tá? No meu caso, usando o Duna e agulha 3,25, foram 125 correntinhas cada alça. Aí, o que eu faço? Utilizando uma agulha de tapeceiro, eu vou fixar as alças. Se você contar aqui, ó, eu tenho primeiro grupo de 5 pontos. Na altura desse terceiro, eu vou fixar a minha alça. Aqui, ó. Deixa eu colocar a agulha aqui, só para vocês verem a posição. E a mesma coisa aqui. Eu tenho um grupinho de 5. Na linha desse terceiro aqui, ó, eu vou alinhar aqui com a minha alça e vou fixar dessa maneira. Está pronta a nossa bolsa. Ela fica desse jeito. Eu vou encher e vou tirar uma foto bem bacana para colocar lá no blog para vocês verem como é que fica. Só para dar uma sugestão, essa daqui que eu tinha feito um pouquinho diferente. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o forro de algodão e coloquei aqui o botão de imã, tá? Fica bem bacana. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de clicar aqui no nosso joinha. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, eu vou adorar ler. E não se esqueça de se inscrever no canal, assim você não perde mais nenhuma novidade. Um grande abraço e até a próxima!